Opa galera, aqui é o Tio Rock, e hoje vou contar a história desse anime aí. Antes de começar, peço que deixem o like e comente seu anime preferido. No começo dessa história, vemos um garoto lendo um livro sobre um grande herói que vence o Rei Demônio. Esse jovem queria se tornar um herói da justiça. No entanto, neste anime, veremos o que ele acabou se tornando ao seguir por esse caminho. A trama ocorre na cidade de Fidjit, localizada na região sul do Império Alzano. Essa cidade surgiu e se desenvolveu junto com a Academia Imperial de Magia. Atualmente, essa instituição é frequentada pelos melhores magos do mundo, e dois desses alunos poderosos são os protagonistas dessa história, que, no caso, são uma garota loira muito amável e uma garota de cabelo branco. As duas são como irmãs, e nesse dia em particular estavam um pouco desanimadas, pois o professor antigo dela seria substituído por outro de repente. Um homem aparece correndo pedindo para as duas se afastarem, mas ao invés de sair, a garota de cabelo branco usa uma magia de vento e faz o homem sair voando. Se ele fosse um humano comum, já teria morrido. No entanto, ele se levanta reclamando por ter sido atingido por magia. Logo em seguida, ele olha para o corpo da garota loira, mas a amiga dela o ataca novamente. Vemos os outros alunos reclamando que o professor novo deles estava atrasado. Logo em seguida, vemos que o professor substituto desses estudantes é o homem que foi atacado logo pela manhã. O nome dele é Glenn Heads, e logo no seu primeiro dia de aula ele mandou seus alunos irem estudar sozinhos. E pelo Glenn ser um mago de segunda categoria, o professor Harley estava muito irritado com aquela mulher que ele diz parecer uma bruxa, que no caso é a Célica, ter indicado esse imbecil como professor. Bastou o cara falar mal do Glenn, e a Célica apareceu dizendo que não iria permitir que ninguém falasse mal do Glenn na sua frente. Com medo da Célica, o Harley foi embora e agora só resta com o diretor. A Célica prometeu assumir a responsabilidade pelo que o Glenn fizesse na escola, e quando o diretor perguntou o porquê dela estar fazendo isso, ela respondeu dizendo que apenas deseja que ele tenha uma vida normal. De volta à sala de aula, vemos que o Glenn foi obrigado a dar aula para os alunos, mas ele não sabia nem mesmo responder a uma pergunta. Para piorar tudo, na hora que o intervalo toca, o Glenn é o primeiro a fugir da sala de aula. Durante o intervalo, o Glenn, sem querer, quase entra no banheiro das garotas. Daí, como ele já iria apanhar e sair como culpado, ele abriu os olhos e gravou a imagem de todas elas em sua mente, e depois morreu no processo. Um tempo depois, na hora do almoço, o Glenn vai até as duas garotas que o agrediram para jogar conversa fora. Lá, a Sistina fica tentando dar indireta sobre a aula ruim do Glenn. No entanto, o cara aproveita a raiva dela para roubar um doce dela. Do nada, vemos a Célica se lembrando de como colocou o Glenn para trabalhar. Basicamente, o cara estava lá à toa, e ela o ofereceu o trabalho de professor. O cara recusou, mas ela o ameaçou. E mesmo com o cara se ajoelhando, implorando para não trabalhar, a Célica acabou forçando-o a fazer isso. Então, com o passar das aulas, o Glenn foi conquistando cada vez mais a raiva dos alunos. Nisso, a Sistina foi até o Glenn para dizer que iria armar um jeito de fazer com que ele fosse demitido. O que ela não sabia era que o nosso protagonista iria segurar a mão dela e implorar para ela tentar demiti-lo. Irritada, a Sistina removeu sua luva e desafiou o Glenn para um duelo. Ao vê-la desse jeito, o Glenn acabou se lembrando de uma pessoa muito parecida com a Sistina. Por isso, o cara pegou a luva dela e aceitou o duelo. Antes do duelo começar, os alunos fizeram várias análises sérias, pensando em como o professor Glenn iria ganhar da Sistina. No entanto, o que eles não imaginavam era que o professor iria perder feio para ela. E mesmo ele tentando roubar, ele ainda continuou perdendo várias vezes para ela. Após perder, o Glenn finge nunca ter aceitado dar aulas decentes se ele perdesse o duelo e sai correndo todo desleixado na frente de todos os alunos. Obviamente, isso acaba fazendo a nossa Sistina perder toda a sua fé de que o Glenn ainda poderia ser um bom professor. No dia seguinte, o Glenn volta para a sala de aula e manda todos estudarem sozinhos novamente. Nisso, uma aluna tenta tirar uma certa dúvida com ele. No entanto, a Sistina vai até lá e promete ajudar essa garota, dizendo que esse professor não entende o quão grande e importante a magia é. Ao ouvir isso, o Glenn começa a falar na frente de todos que a magia só é útil para matar pessoas. De acordo com ele, enquanto uma espada mata uma pessoa, uma magia mata centenas de milhares em questão de segundos. E enquanto o Glenn falava isso, a Sistina mete um tapão na cara dele e diz que o odiava, indo embora da sala de aula chorando. Um tempo depois, o Glenn reconhece que foi bastante infantil na sala de aula. Por isso, ele vai até a Célica implorar novamente para ver se ela o demite. Após ele falar isso, ele vê a Rúmia fazendo um círculo mágico todo errado em uma sala proibida. Então ele vai até ela e ajuda a acertar o círculo mágico e realizar. A magia de ver a Rúmia feliz faz o Glenn se recordar de quando ele era criança. Depois disso, na hora de ir embora, a Rúmia pergunta ao Glenn o que ele fazia antes de ser um professor. Em resposta, ele disse que era um desempregado morando de favor. Quando a Rúmia tentou descobrir mais sobre o Glenn, ele alterou o rumo da conversa, questionando o motivo dela querer aprender tanto sobre magia. Em resposta, ela disse que, há 3 anos, foi salva por um cavaleiro do bem.
Por isso, ela deseja aprender a usar magia para o bem, e no futuro, quer ser capaz de agradecer esse homem por tê-la salvado. Depois disso, no dia seguinte, o Glenn apareceu na sala de aula e pediu desculpas para Cindy por ter sido tão infantil. Quando ele fala isso, os alunos começam a dizer que ele é burro, pois não sabe nem mesmo revidar um simples ataque. Em resposta a isso, o nosso protagonista começou a dar uma aula de verdade para esses alunos, explicando e demonstrando como um simples feitiço pode ser alterado de acordo com a pronúncia. Para provar a todos que os encantamentos mágicos são usados para influenciar a mente humana, o nosso protagonista chega na Sistine e diz que se apaixonou por ela à primeira vista. A cara envergonhada da Sistine é a maior prova de que as palavras dele influenciaram a mente dela. Após fazer isso, o Glenn recebe um livro no meio da cabeça. Continuando com a sua aula, ele prova para os seus alunos que é possível ativar um feitiço até mesmo com palavras que não o representam. Mas isso é meio difícil, pois todos eles já foram acostumados a usar magia de um jeito mais complicado. É exatamente por esse motivo que o Glenn considera o livro da escola uma porcaria. E bom, após alguns dias do Glenn dar aulas de verdade, vemos a Célica se gabando e dizendo que este cara é o aprendiz dela. Com o passar do tempo, vemos o nosso protagonista percebendo que a sua vida atual como professor tem sido muito boa. Nesse momento, a Célica aparece dizendo que o Glenn irá ficar sozinho com os estudantes para repor as aulas que ele não deu antes. Após falar isso, a Célica pede para ele não fazer mais nada de errado com os estudantes. Em resposta, o nosso protagonista diz que, após ele viver por tanto tempo com uma mulher igual a ela, ele nunca olharia para uma mera criança. Sim, quando ela disse algo errado, ela estava com medo de que o Glenn engravidasse alguma das suas alunas. E após ele sentar o elogio na Célica, as suas alunas apareceram querendo uma certa ajudinha. Ao fim dessa noite, vemos que algumas pessoas pretendem fazer algo de ruim nessa escola. E eles vão fazer isso quando todos os professores saírem e apenas o Glenn ficar lá repondo as aulas que ele não deu antes. No dia seguinte, enquanto o Glenn estava indo para a escola, ele é emboscado por alguns caras. Na sala de aula, alguns homens de roupa preta aparecem e quando a Sistine diz para eles irem embora, os caras a ameaçam com uma magia de nível militar. Os homens dizem estar procurando por uma garota chamada Rumia, e no momento em que a Sistine estava prestes a ser agredida, a Rumia se entregou. Enquanto ela era levada, vemos que a Rumia, na verdade, é uma princesa ocultando sua identidade. Por isso, esses caras vieram capturá-la. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a Sistine acabou sendo jogada em uma sala por um desses invasores. E no momento em que o cara iria cometer um ato ilícito, o Glenn abriu a porta e já foi fechando para não atrapalhar os dois. Obviamente a Sistine pediu para o seu professor ajudar, então o nosso protagonista entra na sala e quando o cara foi atacá-lo com aquela magia, o círculo mágico dele foi quebrado. A resposta para isso é que o nosso protagonista tem uma magia original chamada Mundo do Louco. Essa magia o permite cancelar qualquer feitiço mágico que esteja sendo gerado. Isso inclui até mesmo feitiços dele. Ao ouvir isso, o inimigo ri, pois ele ainda não entende como Glenn pretende derrotá-lo sem usar magia. A resposta para isso é bem simples. O Glenn vai derrotar o cara na base das artes marciais militares, que ele domina perfeitamente. Após derrotar o cara, o Glenn entrou em contato com a Célica e avisou sobre tudo o que estava acontecendo. Quando ela perguntou quem são os inimigos, o Glenn respondeu dizendo que são os pesquisadores da sabedoria divina. E de acordo com o Glenn, esses inimigos não conseguiriam quebrar a barreira da cidade sozinhos. Por isso, ele acredita que dentro da escola exista um traidor. Durante essa conversa, o Glenn tenta conseguir reforço com a Célica. No entanto, ela diz que não consegue ninguém para ajudá-lo de imediato. Ao ouvir isso, a Sistine começa a chorar e dizer que irá atrás da Rumia. No entanto, o Glenn a impede de jogar sua vida fora. Do nada, algumas caveiras que foram invocadas começam a atacar todos que estão nessa sala. O Glenn até mesmo tenta socar uma dessas caveiras, no entanto, elas são duras. Depois de receber um apoio mágico da Cine, eles tentam fugir. Daí, como as caveiras não paravam de vir, o nosso protagonista pediu para a Sistine usar um feitiço de vento para impedir a movimentação delas. Depois que ela faz isso, ele usa uma magia avançada para acabar com todas as caveiras de uma vez. Após fazer isso, o Glenn começa a se sentir extremamente fraco, pois ele não tem mana suficiente para usar esse tipo de magia. Para piorar tudo, um inimigo aparece bem na sua frente com uma magia já ativada. Por isso, a única opção do Glenn foi livrar a Sistine do perigo e tentar lidar com o inimigo sozinho. Então, o nosso protagonista começa a se defender e esperar por uma instabilidade que sempre ocorre em uma magia que fica ativa por muito tempo. Essa seria a oportunidade perfeita para ele ativar o seu poder e quebrar o feitiço do inimigo.
Durante essa batalha, o nosso protagonista quase consegue enganar o seu inimigo e derrotá-lo. No entanto, o cara demonstra não ser qualquer um e consegue se defender. Quando Glenn começa a recitar uma magia que ele nem mesmo tem mana para usar, a Sistine aparece terminando o feitiço e anulando o feitiço do inimigo. Nisso, Glenn pega uma das espadas voadoras do seu oponente e a enfia nele. Após derrotar o inimigo, o Glenn fica feliz por a Sistine ter entendido a sua intenção ao mandá-la para longe.